Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Aproximar, Sangalete Alê, Rita Maria, amiga de Santos, seja bem-vinda. Juliana Gomes também. Olá, minha amiga, boa noite. Quanto tempo não nos vemos, né? Vamos tomando nossos lugares. O nosso amigo Luiz acabou de entrar, vou convidar ele para estar com a gente agora. Olá, Luiz. Boa Boa noite. noite, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Então, tá Deus. joia. Tranquilo. Seja muito bem-vindo à nossa live da Casa do Caminho. É uma alegria tê-lo com a gente aqui hoje, tá bom? Eu que agradeço o convite, Augusto. Já fizemos uma live pelo Encontro Espírita, né? Interessante que a gente estava os dois de verdes. A gente estamos num tom sobre tom, né? Isso. Combinando sempre, né? Sem, sem combinar, né, Augusto? Sem Exatamente. combinar. Isso que se chama sintonia, né, amiga? Que bom. Exatamente. Vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos aí que estão entrando agora. Já falei alô com alguns aí. Boa noite a Izzy. Boa noite ao Reinaldo, a Carol, a Simone. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para a gente poder estarmos compartilhando esses estudos, reflexões, que são fundamentais para o nosso espírito, né? Para a nutrição do nosso espírito, né? Olá, meu amigo Rafa Lavarini, boa noite. Olha que prazer tê-lo aqui hoje com a gente. Felicidade. A Dani, a Raquel, nossa amiga aí, implacável, né? Não falta nenhum estudo, né? Muito bom tê-los com a gente. Pessoal, só me confirmem, por favor, aí se vocês estão nos ouvindo bem. Amigo, você também escuta bem? Tranquilamente, Então tá Augusto. bom. Bem tranquilo. Martiele, Carol, entrando aí agora também. Então a gente vai já convidar os nossos amigos para a gente não ter nenhuma perda de tempo aí, né? Para a gente aproveitar o máximo possível essa noite de hoje. Noite essa que vai servir como foco de luz para todos nós, né? Fonte de rejuvenescimento do nosso espírito, de novas ideias, novos sentimentos, novos comportamentos. E a gente vai utilizar, se Deus quiser, de forma muito produtiva, muito assertiva, né? Toda essa chance que o alto, né? Que os espíritos amigos proporciona para a gente, de a gente conseguir juntos refletir com ideias renovadas, né? Convido aos nossos amigos aí já também a se colocarem confortavelmente para a gente fazer a nossa prece, para que o alto possa estar sobre nós, né? De forma indistintiva. Então vamos fechar os nossos olhos, acerenar o nosso corpo físico, sentir e perceber a nossa respiração, o ar que passa pelo nosso corpo, dando todos os nutrientes que necessitamos, de forma que nós não percebemos a máquina perfeita que é o nosso corpo humano, físico, invólucro, que nos serve de meio para nós fazermos tudo aquilo que devemos fazer aqui na Terra, planeta esse que nos acolhe de forma abundante, amorosa, que nos concede os recursos necessários e que, infelizmente, ainda fazemos mau uso de muitos deles. Que nós sejamos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade de cada dia podermos abrir nossos olhos diferente de ontem e que amanhã melhor que hoje. Agradeçamos pelos bens da terra e pelos bens do Espírito que nos acolhe, que nos ampara a todo instante, em qualquer dificuldade, mesmo que nós não tenhamos a capacidade de percebê-los. Agradecemos aos espíritos amigos que nos conduzem em todos os dias de estudos, reflexões, que nós possamos abrir os nossos olhos do espírito, ouvir com os nossos ouvidos do espírito, a fim de que possamos entender a mensagem de Cristo em cada um desses encontros que nos servem de luz. Que nós possamos refletir, amadurecer, ponderar e aplicar o máximo que conseguirmos no nosso dia a dia. Agradecendo
ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia, que veio com o único objetivo de nos salvar. Que sigamos Ele em qualquer circunstância, situação e época, pois Ele é o nosso Mestre, que veio nos orientar. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui encarnados, no momento desse que a Terra passa por uma revolução grandiosa, mas que para nós entendemos ser necessário e uma bênção do alto, para que nós possamos modificar aquilo que não está certo. Estejamos todos unidos agora em um só pensamento, sentimento, agradecendo a Deus pelo dom da vida e rogando as bênçãos do alto ao estudo de hoje. Que assim seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Meu amigo Aloysio, seja mais uma vez muito bem-vindo. Vamos só dar uma luzinha aí para a turminha que está chegando aí, né? O Guilherme, a Rezende, o Lurival, a Jaque. Oi, Jaque, a Elga, a Sandra de Salvador, a Lonandes, Rosaime, Sandra de patrocínio aí, o Arley, a Dinda, Carol Dória, seja muito bem-vinda aí. Pessoal, por favor, eu gostaria que vocês compartilhassem essa live com seus amigos, conhecidos, contatos. A Pipinha está lá embaixo, lá do lado direito, lá da tela. Compartilhem essa tela, um só. Se um de nós compartilharmos essa live com mais alguém, já vai ser o dobro de espíritos aqui conectados com a gente já. E o foco de luz começa a se expandir, né? Vou pedir licença aos nossos amigos aqui para a gente desabilitar rapidamente a caixinha de comentários e para o nosso amigo começar a falar de forma fluida. E daqui a alguns minutinhos a gente retorna para a gente prosear, porque mineiro gosta de prosear. Tá, Luiz? A palavra é toda sua, amigo. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar participando desse estudo da Casa do Caminho, né? A Casa do Caminho de Patrocínio, onde a gente já tem referências, né? Conhecemos já Simão Pedro de Lima, Arthur Valadares e agora o Augusto, né? Então, eu falei para o Augusto na outra live que nós tivemos que quando isso terminar, né, que a gente puder sair, nós vamos fazer uma viagem, vamos fazer um tour mineiro, passando por Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, a terra do Jerônimo Mendonça, que a gente faz um projeto também divulgando as obras de Jerônimo, com escalada de luz toda de segunda a sexta às 10 da noite. Aí vamos a Patrocínio, vamos a Dores de Campos, da terra da Martielli, vamos a Coronel Fabriciano, a terra da Rosimeire, e vamos rodar Minas todos, né? Se Deus quiser. Augusto, o tema da noite é um tema que eu entendo muito interessante mesmo, né? Ajuda e o céu te ajudará. Olha só. Eu falo que não existe palavras soltas ao vento. Um título de uma obra, um título de uma mensagem tem uma razão muito importante para a gente. E o título desta mensagem do Evangelho, contido no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito direta para nós. Posso dizer, eu não fiz uma contagem física das passagens do Evangelho, mas essa é uma dos menores capítulos, se não for o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por ser o menor, não significa que ele não tenha uma profundidade e uma amplidão de conceitos que possa trazer para nós. Eu vou pedir licença para fazer a leitura da mensagem, e aí depois a gente parte para o comentário. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-ás uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber das boas coisas aos vossos filhos, não é lógico, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros que vos pedirem? Está em Mateus capítulo 7, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então veja que coisa interessante. É um condicional que vem para a gente.
é um condicional tão importante que ajuda e o céu te ajudará. Mas ajuda a quem? Ajude a você mesmo. Então, por exemplo, não dá para a gente querer que tudo caia dos céus, sem que a gente faça a nossa parte. E o Evangelho é rico de exemplos, como esse que eu acabei de ler, né? Se a gente chegasse, vamos pensar, do ponto de vista terreno, buscai e achareis, tem a ligação, né? Ajuda que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, visto que põe em ação as forças da inteligência. Então, o que acontece? Na infância da humanidade, o homem só tinha o instinto e depois ele foi aplicando a inteligência dele para conseguir o alimento e os meios de preservar-se dos intempéries, das tempestades e defender dos seus inimigos. O que aconteceu? Com o passar do tempo, Deus deu a ele um desejo de se melhorar. E esses meios ele utilizou trabalhando, colocando o trabalho em prol das suas necessidades materiais, e aí ele foi alternando com os seus conhecimentos espirituais. Não bastava apenas e tão somente para o homem ter o conhecimento material. Todo o progresso da humanidade veio numa ordem lógica e racional. E aí a gente chega assim, nessa questão que vem muito bem colocada para nós, a questão da reencarnação também, das encarnações sucessivas que nós tivemos. Que imaginemos assim, se houvesse uma única vida. Então, seres primitivos habitavam a Terra, nós primitivamente. E aí o que acontece? Quando partia aqueles seres primitivos, viriam outros seres primitivos. E aí não haveria o progresso da humanidade e o progresso da Terra. Então, a reencarnação vem justamente trazer essa melhora. Porque vamos supor, imagine uma situação assim, você esteve encarnado aqui na Terra. Então você passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, fez uma faculdade, fez um doutorado, tudo mais, um pós-doc, e se tornou o suprassumo. Tomou esse conhecimento e acabou você. E aí quando tivesse que vir, viria de novo você na condição, digamos, lá desde o começo, reaprendendo todas as mesmas lições. Então, as lições que nós vamos aprendendo faz parte do progresso de nós encarnados, cada vez que a gente está vindo para a nossa melhora e a melhora do planeta. É que eu falo assim, um exemplo muito claro para nós, né? A tecnologia que nós temos à disposição. A luz elétrica. Imaginemos, vamos supor, descobriu-se a luz elétrica e trouxe um benefício. Bom, aí aquela quantidade de espíritos que estavam habitando a Terra partiam, né? Acabavam, morriam, não tinha mais. Viriam outros espíritos que iam ter novamente descobrir a luz elétrica, trazer todo esse conhecimento científico e tecnológico para nós. Toda a ciência, ela vem alicerçada em conhecimentos pretéritos que foram já trazidos, foram desenvolvidos. E aí uma grande questão muito interessante é que Deus, ele não dá simplesmente de graça para a gente. Ele não joga assim, por exemplo, pronto, já vou dar toda a fórmula mágica para vocês, tá aí, faz tudo isso. Não. Dá a inspiração para a gente e o resto depende da nossa transpiração. Porque toda descoberta, toda ciência presume no quê? 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não dá para você esperar que tudo caia dos céus. E que nem, por exemplo, se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, o que teria? Nós estaríamos tudo com os membros atrofiados. Ele daria para a gente tudo e a gente não precisaria fazer literalmente nada. Não haveria nem progresso físico e muito menos espiritual. A gente permaneceria ainda preso ao instinto, aquele instinto animal. E é em virtude desse princípio que os espíritos não ocorrem em poupar o homem do trabalho das pesquisas, como eu já tinha falado. Por quê? Nós temos que progredir, que nem, por exemplo, essa situação que nós estamos passando da pandemia. Uma situação séria, complexa, que a gente está passando, e quantas pesquisas estão surgindo para a descoberta da vacina, para a descoberta dos medicamentos curativos
para as pessoas que estão acamadas. Então, a gente fala assim que a ciência, nesse ano todo, ela conseguiu progredir vertiginosamente. E não só a ciência, né? Veja a parte tecnológica também. Quantos e quantos desenvolvimentos tecnológicos, nós aqui, por exemplo, Augusto em Patrocínio, eu aqui em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, quando que a gente poderia pensar isso? 100 anos atrás, por exemplo, de estarmos fazendo essa interação, que se a gente voltasse, digamos, 30 anos atrás, parecia coisa de ficção científica, isso que está acontecendo hoje, que a gente não, né? Então, as dificuldades inerentes da nossa jornada evolutiva, elas trazem, sim, dores, sofrimentos, mas trazem também um progresso fantástico. Quanto progresso não vai sair dessa situação? Seja do ponto de vista científico, como também das nossas revoluções internas. Porque todos nós estamos passando por dificuldades inerentes a esse momento. E cada um está reagindo de uma forma diferente. É como o Augusto falou na live que nós tivemos. Quem nunca teve um momento de pânico, de surto, nesse ano que passamos? Todos nós. E somos humanos, estamos passando por essa experiência, quizá já passamos em outras épocas, mas não trazemos a lembrança tão clara como foi. E não dá para falar, eu já passei por uma pandemia ou não. Pode ser que nós nunca tenhamos passado, é a nossa oportunidade. Então, que a gente atire a oportunidade para crescimento científico, crescimento tecnológico e, principalmente, o crescimento espiritual, que esse momento veio trazer para a gente. Então, isso é muito importante, né? É que nem a gente fala assim, quando a gente condiciona essa mensagem do Evangelho, pedir e obtereis, não basta apenas, então, pedir. Então, quer dizer que se eu pedir uma coisa, Deus vai me conceder? Não. Eu lembro até daquela passagem do filme A Volta do Todo-Poderoso, que o Morgan Freeman chega para a mulher e fala assim, quando você pede paciência a Deus, você acha que Deus vai te dar a paciência ou vai te dar a oportunidade de desenvolver a paciência? Então, quando a gente pede aquilo que a gente pede, mas a gente pede com sinceridade, com fé, com confiança, com fervor, pede com humildade, não com arrogância, como, Deus, você tem que me dar isso porque eu sou bom. Não. Quando a gente pede com humildade, e Deus nos dá os recursos para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente está pedindo. Então, o sentido dessa palavra, ele é muito fantástico. Traz para a gente assim, vocês estão pedindo? Tá, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu lembro até que a Flavinha comentou numa live aí, muito, muito oportuna, de um desenho do Chico Bento ia fazer uma prova. E aí ele começou a rezar, ele não estava preocupado, começou a rezar para o anjinho, né, do Maurício de Souza, né? Começou a rezar para o anjinho, meu anjinho, me ajuda, vou fazer uma prova, não sei nada. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí o que o anjinho fez? O anjinho chegou e trouxe um monte de livros para ele. Então, é fácil você pedir, você fala assim, eu vou fazer uma prova. Você vai pedir assistência do seu anjo de guarda, seus amigos protetores, sem dúvida. Mas eles vão responder, eles vão te dar o gabarito da prova? Não. Seria a lei de injustiça, né? Deus, quando você pede para Deus para você ter sucesso num concurso, numa prova, num exame que seja, ele vai te dar tranquilidade, serenidade, discernimento para você fazer. Mas a parte que compete a você é sua. Não é para ninguém, é você que tem que fazer a tua parte. Então Deus não vai responder a prova para você. Ele vai fazer uma, como que a gente fala? Um Espírito Santo de orelha ali na sua, para você falar, essa aqui é a alternativa A, essa outra, não, essa aqui é a B. Não. Seria total contrassenso à lei de justiça, porque eu seria privilegiado. Não, temos que fazer a minha parte. E isso é importante, isso vale para tudo. Seja para questões de concurso, das coisas materiais, como principalmente da nossa reforma íntima. Você fala, bom, eu estou aqui, conheço a doutrina espírita, eu tenho que melhorar, eu tenho que progredir, eu tenho que fazer. Aí você pede para Deus te ajudar. Ele vai te dar todas as intuições, mas aquela parte de arregaçar as mangas e fazer é sua. Não é? Deus não vai fazer por você. Aquilo que compete. Eu lembro até um outro exemplo que o Renato Prieto, na live lá do Encontro Espírita, ele pegou e fez um comentário muito oportuno, que ele fala assim, que um dia ele estava passando por
por uma determinada situação, ele chegou pro mentor espiritual e falou assim, viu uma pedra no caminho dele, né? Falou, nossa, tem uma pedra enorme no caminho. Diz que o mentor olhou assim, realmente, muito grande essa pedra. Ixi, grande mesmo, né? O mentor falou. Então, né? Diz que ele virou pro mentor e falou. O mentor falou, olha, eu posso te ajudar, dar inspiração para você, te dar tranquilidade, te dar todo o amparo espiritual possível. Mas mover a pedra é a tarefa que ele compete. Então, para você conseguir aquilo que você está querendo, você tem que fazer a tua parte também. Não dá para contar com tudo que a providência divina venha fazer para a gente. Um outro tópico que também tem nesse capítulo 25, é um tópico que eu gosto muito, observai os pássaros dos céus, que diz assim, não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis que vos digo, porém, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para o sustento da nossa vida, nem de onde tirareis a veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado só a sua estatura? Porque também vos inquietais pelos vestuários? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada à fornalha, quanto mais cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos ou que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimos. Assim, pois, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo de 6 a 19, versículos 21, 25 a 34. Interessante essa questão, né? Se a gente interpretar essa passagem ao pé da letra, seria a negação de toda a providência e de todo o trabalho, e, consequentemente, a negação do progresso. Bom, eu não preciso fazer nada, porque Deus vai me dar tudo. Não vou ficar preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir. Ah, Deus vai me dar. Não é assim. É que Ele coloca de uma forma muito clara para a gente. O que nós temos que dar prioridade? Primeiro, as coisas espirituais. E as outras coisas serão dadas por acréscimo. Ah, então se eu ficar só orando, só rezando, eu vou conseguir tudo aquilo que eu tenho? Claro que não. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas não coloquemos todo o nosso olhar, a nossa atenção para as coisas materiais que vão ficar aqui. De nada que a gente que adquire materialmente, até a nossa roupa, o nosso corpo físico, vai ficar aqui. Então, para que a gente se preocupa tanto em juntar tesouros, acumular bens? A gente tem que ter, e aqui eu vou fazer utilizar a nossa frase magistral do Simão Pedro de Lima, do seu filósofo mor que ele utiliza, o filósofo Balu, que ele coloca assim, eu digo o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E o Simão fala com uma propriedade, isso que eu fico impressionado com a fala dele, principalmente nesse tópico. Aquele desenho animado do Mowgli, tão simples, tão ingênuo, mas traz uma mensagem profunda. Pensar no quê? No necessário, não no supérfluo. Só que a gente corre atrás do supérfluo. A gente vive correndo atrás de coisas que não levam nada. Eu faço essa comparação assim. E nós vivemos a vida toda correndo atrás dessas coisas que vão ficar aqui.
E aí o que acontece? A gente assemelha-se ao cachorro quando vê um carro e sai correndo atrás. Corre, corre, corre. Quando o carro para, o cachorro não sabe o que faz. E a gente leva a nossa vida dessa forma, correndo atrás de coisas que não trazem crescimento espiritual. As coisas materiais, elas são importantes? Sim, elas fazem parte. Vivemos do mundo material. Precisamos de uma roupa para vestir, precisamos de um calçado para calçar, precisamos de uma casa que nos dê abrigo. Mas não coloquemos todos o nosso tesouro nas coisas materiais. Porque as coisas materiais vão ficar. Hoje elas foram dadas para a gente por empréstimo. E o grande questão dessa situação do necessário e o extraordinário é que quando os homens compreenderem a grandiosidade dessa fala, tudo que a terra produz, ela produz de uma forma que daria para alimentar toda a humanidade. Porque o que sobra na minha mesa, falta na mesa do outro. E muitas vezes nós temos guarda-roupas, despensas abarrotadas de coisas. Eu lembro até outro dia, uma pessoa amiga falou que ela começou a fazer uma limpeza no seu armário e encontrou vários e diversos produtos vencidos. Ela nem se deu conta. Teve que jogar fora porque estava vencido. Olha que desperdício. Não, ela não fez de propósito, mas vai acumulando às vezes coisas. Eu lembro até na fala magnífica da Ana Teresa Camasmi, no primeiro Céu Virtual de Uberlândia, logo na abertura, quando ela fez uma análise desse momento, ela falou assim, que nesse período todo de pandemia, ela chegou à conclusão que ela usou apenas e tão somente 6 a 8 jogos de roupa. E o guarda-roupa dela estava abarrotado. Então ela falou, cheguei à conclusão que se em um ano eu não precisei nada daquilo. Aquilo não era necessário. Então a gente tem que analisar isso. Quanto de nós estamos trazendo o nosso coração, o nosso foco, a nossa vida, para as coisas que não são importantes para a nossa vida espiritual. Tenhamos a visão, né? Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E não vamos nos inquietar também pelo dia de amanhã, porque a gente vive muito. Augusto, eu coloco que a gente vive assim. Nós não vivemos o presente. Ou a gente fica remoendo situações pretéritas com o passado, situações que já aconteceram em nossas vidas, não perdoamos, guardando mágoas, guardando ressentimento. E a gente tem que aprender a tentar ressignificar aqueles momentos pretéritos. Quando você faz a ressignificação, aconteceu determinada coisa em tua vida, não foi bom no passado. Você consegue apagar aquele passado? Não, você não consegue. Mas qual a lição? Para que aconteceu aquilo em tua vida? Alguma razão houve. Se você tomou a melhor decisão ou não, você hoje tem condição de olhar lá atrás e ver, olha, eu poderia ter agido de tal forma diferente. Então que a gente consiga ressignificar, não ficando com mágoas, com ressentimento, guardando coisas que não fazem bem para o nosso crescimento espiritual. E falei que a gente não vive o presente porque a gente vive pensando muito no futuro. Como que será o meu amanhã? Tem até uma música, né, da Simone. Como será o amanhã? Não é assim. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, Augusto, dá para a gente uma visão muito clara, que a gente não tem condição, controle nenhum da nossa vida. Porque até antes da pandemia a gente fazia várias programações. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar tal coisa. Hoje, por exemplo, o que a gente vai comprar? Você vai comprar alguma coisa para ir numa festa? Não tem festa. Você vai trocar o seu carro para você fazer uma viagem? Você não está viajando. Você faz uma programação, muda completamente. Então, é mais ou menos assim. Nenhum momento na nossa vida a gente esteve tantos nas mãos de Deus. Então a gente fica muito inquieto, como é que vai ser, quando vai terminar essa pandemia? Vamos deixar, vamos viver cada dia. Como diz a mensagem do Evangelho, a cada dia bastam as suas preocupações. Não vamos ficar pensando que vai ser, como não vai ser. Entregamos um pouco da nossa dificuldade, das nossas dúvidas, nossas angústias a Deus. E eu tenho uma amiga aqui de Araraquara que eu gosto sempre de falar dessa frase, que traz 2 reflexões. Que muitas vezes a gente se depara em situações que a gente não consegue resolver. Tá? Não consigo resolver, e o que eu faço? Aí você chega e entrega para Deus. Fala, Deus, eu não estou conseguindo resolver, esse problema está muito difícil para mim. E o que ela fala? Naquele momento, o que você faz? Entrega a chave do carro, né, da tua vida, nas mãos de Deus. Só que você vai para o banco de trás
e fica olhando a paisagem. Entrega na mão de Deus aquela tua situação que você não está conseguindo resolver. E vai para o banco de trás e não fica dando palpite. Porque se você não sabia que direção tomar, qual caminho que você tinha que seguir, Deus com certeza vai saber qual o melhor caminho, qual a melhor direção para você seguir. E aí ele vai falar para você, vou seguir por esse caminho. Só que você que não fica dando palpite. Não, senhor, já está virou para a direita, era para a esquerda. Não, agora já tinha que ter parado. E a gente é muito assim. Isso aí está na oração do Pai Nosso, que a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, né? Jesus falou para nós, ensinou para a gente, e a gente não aprende. A gente quer o quê? Que seja feita a nossa vontade, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. E não é assim. As coisas acontecem no tempo de Deus, nós não temos o controle sobre isso. Então vejam como que é interessante a gente pensar que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, mas também temos que entender que muitas das coisas que acontecem em nossa vida está dentro de uma programação. Nós temos o livre-arbítrio de mudar? Sim, mas tem coisa que não. Tem coisa que não adianta. Por mais que eu queira, por mais que eu peça, né? Pedir e obtereis, tá? Tudo bem. Então eu falo assim, eu quero hoje exatamente, nesse dia, eu quero ter a condição de me transportar não espiritualmente, fisicamente fazer, já utilizando uma máquina poderosa, me transportar para Marte, por exemplo. Não. Pode ser que séculos à frente eu tenha até essa condição, a ciência evolua de tal maneira. Mas qual que é essa transformação, essa transposição que a gente tem que fazer? Essa sim a gente consegue. Pedir que a gente consiga se transformar em seres melhores, em pessoas melhores a cada dia. E quando a gente faz essas reflexões, elas são muito importantes. Por quê? A gente está falando e está ouvindo. É aqui que eu tenho que fazer a minha alteração. Então, quando eu estou pedindo a Deus, peço com fervor, com fé, com confiança, acreditando que aquilo é possível, eu falo, para a gente conseguir uma coisa, nós precisamos de 3 outras. A gente tem que pedir, acreditar naquilo que você está pedindo, porque se você pede, mas se você já está duvidando, você já está cortando um elo da corrente. E você tem que trabalhar para aquilo acontecer. Então, pediu? Sim. E aí vai ter um quarto, né? Por mais que você peça, por mais que você acredite, por mais que você trabalhe, se não estiver na tua programação aquilo, você vai fazer e não vai conseguir. Mas também tem um outro ditado que fala que só tem um jeito de você não conseguir aquilo que você almeja. Quando você desiste. Se você desistiu, aí realmente não tem o que fazer. E acreditar naquilo que seja possível. Porque como que você pode falar assim, ó, eu quero passar num exame, por exemplo. Então você está querendo. Só que você começa a estudar, você fala, é difícil, né? Eu não vou querer, não vou conseguir. Então você já está trabalhando contra você. Então é assim, Deus te dá a oportunidade, Ele te dá os desejos, mas você tem obrigatoriamente que fazer a sua parte. Não vai cair de mão beijada. Que nem, por exemplo, a pessoa está precisando, nessa fase, muitas pessoas perdendo emprego e tudo mais. A pessoa perdeu o emprego. Então ela vai falar, começa a pedir com fervor que ela consiga um outro emprego. Certo? Ótimo. Está pedindo com fé. Mas, se ela não fizer um currículo, se ela não for atrás de buscar um outro local que está precisando, se ela ficar parada de braço cruzado na sua casa, ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, estou precisando de uma pessoa. Pode até ser que isso aconteça, a gente não está dizendo que não. Mas alguém ficou sabendo que ele ficou desempregado, fez a divulgação. Então, é importante e fundamental que a gente faça a nossa parte. Por exemplo, quando você tem que se empreitar, dar uma caminhada, você tem que fazer uma caminhada de 1 quilômetro, por exemplo. Mas se você não se propor a acordar, né, dar o primeiro passo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque você não, né, eu vou ficar com preguiça. A gente precisa trabalhar muito esse lado, sabe? Eu acho que é fundamental. Acreditar, pedir, sim, mas trabalhar para que aquilo aconteça. E tem uma outra parte também que é mais ou menos semelhante, né, na sequência desse estudo, não afadigueis pela posse do ouro, né? Essa questão,
é muito... as pessoas ficam preocupando muito com as partes, já ligando essa questão também, né? Tem aquela parte quando os discípulos, ele fala assim mais ou menos, que procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o visitante. Porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles que vos reconhecereis. É aquela passagem que acontecia muito no passado, né, na época de Jesus, que quando chegava o peregrino na cidade, dava a ele o pouso, guarida. Hoje você não pode chegar de repente assim, e chegar em qualquer cidade que você vai ser acolhido. Nós, já que desse nosso meio, que a gente já conhece um monte de pessoa, dá pra gente ir e ficar na casa de um monte de gente, né, Augusto? A gente já pode, você vem pra cá, você fica na minha casa, eu vou ficar na sua casa. Mas, naquela época, era diferente, né? Era diferente. Então, hoje, você tem que ser uma pessoa previdente também. Você tem que fazer, você vai empreender uma viagem, mas você tem que estar previdente daquilo que você vai estar fazendo. Tem que procurar um local onde você vai ficar, fazer a tua parte é fundamental também. E só mais ou menos para a gente concluir, Augusto, para não tomar tanto tempo, a base dessa mensagem é o que nós vamos fazer para crescer, progredir e evoluir. Não vamos ficar presos às questões materiais. Vamos pensar, nesse momento, o que está trazendo para a gente de uma forma construtiva, de uma forma que nos traga condições de atingirmos um dia a condição de seres melhores do que aqui chegamos. Eram essas considerações que a gente tinha buscado em relação a esse estudo. Ótimas reflexões, meu amigo Luiz. Eu anotei muita coisa aqui, vamos falar muita coisa boa. Estou abrindo aqui novamente o nosso campinho de comentários aqui. Eu quero muito que vocês se sintam à vontade, pessoal, para falar isso aí. Colocações, perguntas, expor dúvidas, comentários que seja. É fundamental, porque o único intuito disso aqui é justamente a troca de ideias, né? A forma como eu entendo pode não ser a que todo mundo entende, e graças a Deus não é, porque a gente soma isso, né? Então, nosso amigo trouxe aí bastantes ideias para a gente conseguir refletir, e esse é o principal intuito também, de reflexão, né? Eu brinco que todo mundo que vem aqui, né, assim como eu também, nós somos seres que ajudam na reflexão. A gente não ensina nada, a gente não explica nada, a gente só parafraseia para a gente conseguir pensar de uma forma diferente da que a gente tinha antes já, né? Então, para quem chegou ao longo aí do nosso encontro, seja muito bem-vindo. E a gente está falando hoje sobre a passagem Ajuda-te que o céu te ajudará. E aí, amigo, eu gostaria de começar comentando sobre a condicionalidade, né, que você colocou, né? Há uma condição recíproca entre o plano espiritual e terreno. Não é que nem parta só de um ou só de outro, né? É uma via de mão dupla, né? A gente sempre faz o nosso esforço, tendo o esforço do outro também, porque nem só um faz e nem só o outro faz. E isso vai bem ao encontro do que você disse, que é a lei do trabalho e do progresso. Como, né, sem a dádiva da gente conhecer hoje, né, a reencarnação, como que a gente poderia compreender a lei do progresso, né? Como assim que os outros homens poderiam vir tão mais bem desenvolvidos do que a gente que está aqui hoje, se não pela lei da reencarnação, que é quando eu já adquiro conhecimento suficiente, eu me lapido, eu aprimoro, eu vou retornar mais vezes, né, de uma forma espiritualmente mais esclarecido, né, estudado, né, e tudo isso se vincula muito, né. E aí a gente precisa de citar de novo, né, que é do 100% do que é feito, 1% é de inspiração, é o que a gente chama de eu me permito conectar com o plano, eu sei que eu estou sob o poder deles, mas que os 99% de transpiração é a nossa parte, é o nosso esforço, é o nosso querer, é a nossa vontade, né? Que mais à frente aqui eu vou trazer questão 909 para a gente falar exclusivamente sobre a vontade, que eu creio que tenha tudo a ver com isso. Eu estou ficando até repetitivo, até pedante, mas eu vou falar o quanto que for preciso, que eu acho que é necessário demais a gente conseguir fazer exatamente como Alcione disse para a gente lá no livro Renúncia. Mensagem do Cristo precisa ser conhecida,
meditada, sentida e vivida. Ou seja, a gente precisa de ler, a gente precisa de compreender, a gente precisa de sentir, mas acima de tudo, e se não conseguirmos fazer isso, de nada será válido, a gente precisa de viver. Vai bem ao encontro do que você disse aí, né, amigo? Quantas roupas a gente precisa, de que carro que hoje que eu necessito, quais são os alimentos que o meu corpo precisa para sobreviver? Será que eu preciso dessa dieta super complicada, complexa? Será que eu preciso da melhor casa? Será que eu preciso do melhor carro? Mais uma vez, a gente sempre fala, aqui não cabe a questão do julgamento, e sim do próprio autoconhecimento, para a gente chegar num ponto de falar assim, eu preciso disso. Se você ponderar, ótimo. Vá adiante, conquiste. É uma dádiva a gente poder ter conquistas materiais que seja, mas a pergunta que a gente precisa se fazer sempre, e quando a gente adquire um certo nível, e quando eu falo assim, a pandemia, a gente está sendo um presente. Para mim, assim, de cara, não foi, é lógico, né? Para todos nós, a gente não entendeu como. Mas, com o tempo, a gente vai se permitindo, né? Tentar entender, gente, mas Deus é soberanamente, infinitamente bom, justo, misericordioso. Como assim ele permitiu isso, né? E a gente vai entendendo, mas é com reflexão, é com troca de ideias, e é para isso que a gente está aqui, né? E então os 99% parte de nós, né? Não que seja o mais importante, mas é o que depende de nós, é o que depende de mim. Eu, Augusto, encarnado, estou, né, como Augusto, eu sei que os espíritos amigos, o meu anjo da guarda, todos os trabalhadores espirituais vão me conceder oportunidades de desenvolvimento, porque a todos nós foi concedida a mesma chance, né? O mesmo benefício. Nós não temos privilégios, né? A gente utiliza terrenamente o termo privilégio para a gente denominar situações em que um não tem condições de fazer, mas o outro tem. Mas espiritualmente nós não somos privilegiados. Nós somos exatamente iguais perante ao Pai, especiais para Ele, né? Diferentes em cada um. Mas acho que é muito bom a gente dizer isso, amigo, porque nesse instante, nessa fase, né, nesse desafio que para nós acaba que é desafiador, a gente às vezes não entende que ambas as partes importam, sim. Espiritualmente dizendo, para que eles nos intuam, sim, parte deles, mas a vontade de realmente abrir canal para que eles consigam, né, direcionar para mim e eu ter a capacidade de entender, porque como você disse, não adianta eu pedir e não parar para escutar a resposta, né? É importante Sim. isso, né? Às vezes a gente fica pedindo, mas a gente está num transe, está numa situação complicada, está numa confusão mental tão grande que a gente não tem discernimento para entender a resposta que às vezes está óbvia na nossa, às vezes bate na porta, gente, da nossa casa. A gente está numa confusão tão grande que a gente fala assim, não, depois eu falo com você, porque agora eu estou esperando a resposta, né? A gente acha que tem que vir assim, né? Iluminada, transfiguração de Cristo aqui na minha casa, tem que falar, né? Mandar um zap aqui para mim, um áudio, né? Mas às vezes não, gente. A gente tem que fazer nossa parte. Por isso mesmo que a gente sempre fala que há o merecimento de nós, enquanto espíritos encarnados, em realmente lutar pelo desenvolvimento. E isso é fundamental, né? E aí, quando você me contou essa historinha, amigo, que a nossa amiga Flávia disse aí, né? O Chico Bento, né? Não é o Chico nosso, não. Não é o Chico Xavier, não. Lembrei muito de dois amigos queridíssimos nossos que nós temos a honra de tê-los encarnados ainda, né? Divaldo Franco, que no começo lá da sua seara espírita, né? Divulgadora, o Divaldo, mesmo ele dizendo isso, que ele se apoderou da vaidade, né? Orgulho, e que em alguns encontros ele simplesmente esqueceu o conteúdo da fala deles. E aí ele rogou, né, ao espírito, né, Joana de Ângeles, me ajuda, me ajuda. Simplesmente foi dito a ele, Divaldo, nós podemos te dar a intuição, mas o estudo, você quem faz, é você quem lê os livros, é você quem tem vontade, né? E aí o outro, né, que eu tenho a honra de tê-lo aqui comigo também, a gente, vizinhos aqui, Simão Pedro, que muitos amigos nossos que têm a chance de ouvi-lo, né? E que bom, continuem assim, porque realmente é um foco de luz, é um canhão, né? Todos nós.
Muita sim, gente ainda fala para mim, nossa, Augusto, um dia eu queria ser igual ele, porque ele sabe demais, ele tem uma inspiração muito boa, um conhecimento invejável, né? Uma coisa assim, enlouquecidamente grande. E aí eu falo assim, gente, eu estive nesse período por 30 e poucos anos, né? Porque eu vivi, eu convivi com ele, eu cresci com ele, eu tive essa honra. E às vezes a gente se sente tão distante que a gente não para ponderar. Ok, pode ser que em outras vidas ele tenha tido, né, essa experiência de estudar mais sobre isso, vivenciar, mas nessa encarnação, o Simão, ele estuda, ele reflete, ele abre mão de momentos de família, ele abre mão de muita coisa para ele se instruir, para ele se qualificar, para ele se melhorar, se desenvolver, para ele se lapidar. Não é só o que a gente vê, gente. Os bastidores é de pura transpiração. Então, eu queria muito dizer isso, porque sim. às vezes a gente se espelha demais e idealiza algo que a gente pode ser, basta a gente querer. Aí eu queria contar um pouquinho aqui sobre a questão 909 do Livro dos Espíritos, que eu sou Sim. apaixonado. Se fosse falar assim, Augusto, qual é a sua questão predileta? 909. Eu decorei ela de tanto A minha é ler. 459. Depois você conta, amigo. Eu decorei ela de tanto ler, porque eu achava fundamental. E todo estudo que a gente ia fazer, essa questão vinha, assim, a calhar perfeitamente. Allan Kardec, né, sabedoramente, perguntou aos espíritos se é possível, pela vontade do homem, vencer as suas más inclinações. Aí eu sempre falo que os espíritos são muito suaves, leves, né? E eles vão direto ao ponto. Eles falam sim, invariavelmente, e na maioria das vezes fazendo esforços insignificantes, mas poucos de vós fazem esforços. Ou seja, gente, é preciso ter vontade, é preciso de pegar um livro e ler, é preciso de ouvir uma live. Hoje a gente tem lives que nos entregam mastigadinhos, né? Mas a gente não tem a vontade de Sim, sentar num quarto num domingo, né? Por exemplo, agora mesmo, 18 horas, estávamos mais de 50 companheiros fazendo estudo do NEP do mundo todo. Tinha gente do Japão, Estados Unidos, em todos os estados aqui, e a gente tendo vontade de estar junto, compartilhando, né, dividindo, né? E isso é a vontade. Simão Pedro, a gente tem a honra de tê-lo no nosso NEP, né? Quer dizer, nós estamos no NEP, né? E a gente poder aprender a sugar, se maravilhar. Mas para isso eu preciso querer, eu preciso de clicar em um link, eu preciso de ficar uma hora por sim, conta, eu preciso de estudar previamente, né? Eu tenho que instruir, e é justamente isso. Mas nada disso é válido, ou pouco disso é válido. A nossa amiga Sônia está aí, a Sônia do Japão, amiga nossa também lá do estudo. Mas nada disso é válido se eu não compreender, porque não basta só ler, eu tenho que compreender, mas não basta só compreender, eu sim, tenho que sentir, mas não basta sentir, eu tenho que viver, que é quando eu vou para minha casa, eu abro a porta do quarto, vou para a sala, vou para a horta, e todos os meus entes estão ali, eu preciso de aplicar, eu preciso de viver, eu preciso de experienciar. E isso eu preciso de ter vontade também. Eu estava conversando ontem com um ser iluminado, né, que eu sou apaixonado, e a filha dela estava lá também. E ela começou a contar sobre dificuldades de relacionamento. E aí ela foi contar sobre alguns casos que ela tinha muita dificuldade de permitir, de aceitar conviver com gente que causava desconforto a ela. E aí eu comecei a falar, a testemunhar quase, né? Porque quando a gente passa por aquilo, a gente tem a obrigação também de contar. Foi quando eu disse que a gente precisa ter muita vontade para, se não conseguir perdoar, para pelo menos tentar esquecer ou relevar o erro que o outro tem direito de cometer, assim como eu também tenho. Então, a minha escolha, a minha vontade hoje é: eu posso orar por quem não foi muito bom para mim, eu posso pedir ao alto que dê bênçãos a ele. Se eu não conseguir rezar, pelo menos eu peço ao alto que intua ele de coisas boas, pensamentos saudáveis. Só que isso depende da minha vontade. E aí alguém fala assim, não, mas é maior que isso. Aí a gente chega, não, peraí, calma. A vontade é maior do que qualquer coisa. Tem uma parte sim. no Manual Prático do Espírita, do Ney Prieto, que eu estou vendo aqui, fala sobre vícios, e ele fala sobre a questão também, eu acho maravilhosa, 909, ele fala que qualquer vício pode ser curado.
independente do método. Há métodos que se adaptam Sim. melhor, mas qualquer vício pode ser curado mediante a vontade real. E aí, mais uma vez, os Espíritos falam, né? Pouco de vós fazem esforços, vocês precisam de ter vontade. E a gente acha que a vontade é algo que é confortável, é algo que é sublime, é algo que brota ali. Eu peço a Deus, Deus me dá vontade. Vontade vem de nós, gente. A gente já tem a vida, nós já temos a condição, nós já temos o ensino, nós já temos a compreensão e reflexão. Aí agora é igual aquela pedra lá, né? Tem uma pedra lá. Eu comento que a pedra está lá, a pedra é grande, meu Deus, como é que eu passo? Seria muito mais fácil se eu fosse lá e tirasse a pedra, né? E aí a gente vai falar sobre uma coisa, assim, vem também, né, esse encontro, a questão de milagres, né? Quando a gente pede algo que a gente ainda não entende, a gente sabe que espiritualmente isso se chama milagre, porque isso não é explicável, né? Não é racionalizável, né? A gente não consegue explicar metodologicamente como que se faz aquilo, né? E aí a gente fala que é um milagre, gente, é porque a gente não entende ainda, mas ele brota da vontade de ambas as partes. Mas a gente não entende o porquê, Sim. não está dando certo, né? Vários casos de amigos que estão prestes a desencarne, tá ali, né? Tá na beiradinha, a senha é a próxima dele, e aí de uma hora para outra alguém troca a senha dele, entre aspas, né, também, porque a gente sabe que a nossa senha vai ter a nossa hora, e a gente fala, que milagre de Deus, né? Será que não foi vontade? Será que não foi merecimento? Será que não foi necessidade? Ou ocasionalidade? A gente precisa de entender qual é o nosso intuito aqui, né? E aí a gente lê mais uma vez aí sobre o que você comentou, sobre o necessário e o extraordinário, né? Gente, eu tô aqui tentando ver se eu seleciono um monte de roupa para doar, só que a minha vontade está pouca ainda, né? A nossa amiga Ana... Eu vou usar um dia. Vontade, já. Eu vou usar um dia, né? Você fala assim, que nem a pessoa, né? Que parece nesse período de pandemia que surgiu aqueles seres estranhos surgiram no guarda-roupa e de noite eles começaram a mexer na sua roupa e ela ficou apertada, né? Exatamente. Não é que você engordou a roupa que alguém encolheu. Aí você fala, não, eu vou emagrecer para voltar a usar essa roupa. Não, depois você compra outra, dá-se embora. Exatamente. E aí, então, a Ana já viu uma forma já, né, de tentar ver se desvencilhava, né? Quantos de nós ainda a gente não tem sentimentos, né, que são essas roupas, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa de realmente entender o que eu estou acumulando espiritualmente como necessário ou como supérfluo. Será que eu estou acumulando, ou estou sobrecarregando o meu ser de orgulho, de vaidade, de inveja? E, gente, mais uma vez a gente fala, né, amigo? Não é feio a gente detectar que tem, porque nós temos, isso é um fato. Ninguém está Sim. isento a isso. O feio, entre aspas, né, não que seja feio, mas se a gente quer chamar de feio, é a gente reconhecer ou não reconhecer e dizer que a gente não tem, né? Por exemplo, eu sei que o nosso amigo aí e eu, a gente compartilha de muitas coisas ainda que a gente precisa de melhorar. Mas ainda para o nosso Sim. estágio evolutivo, é complicado, é difícil, eu não compreendo isso ainda. Mas eu preciso de me colocar à disposição do entendimento, da reflexão. E quando a gente coloca-se aberto, às vezes a gente descobre coisas que estavam na nossa frente a vida toda, mas a gente não teve vontade de enxergar, né? E aí a gente correlaciona, né, entre os bens materiais, mas o que realmente importa, que a gente sabe que a vida futura é que os bens espirituais, né, vicissitudes, virtudes, né, a gente precisa de identificá-las em nós ou não, né, e saber o que eu preciso de fazer agora para que ela se desponte mais, né? Tem uma companheira nossa querida, Mônica Alves, de Ituiutaba, ela sempre fala isso, né? A gente às vezes pede tanto, mas tanto, tanto, que às vezes a gente esquece o que a gente pede de tanta coisa que a gente pede. E quando, na verdade, as respostas elas estão todas vindo, só que eu estou preocupado com o próximo pedido, com o próximo pedido e com o próximo pedido. E às vezes Deus está concedendo a gente chances assim, né, consecutivas e a gente está desperdiçando as chances consecutivas, né? Então, quantos amigos não batem a nossa porta pedindo ajuda, consolo, e a gente acha que às vezes materialmente a gente supre, né? Mas às vezes uma conversa,
papo, né? E aí, quando você falou aí que a gente precisa de confiar e entregar, lembrei muito aí de uma frase do nosso amigo Padre Fábio de Mel. Eu sigo ele, eu acho, reflexões dele belíssima. Ele tem um post que ele fala assim: a gente até entrega, mas pega de volta toda hora. Assim não dá, gente. Ele fala desse jeito, eu acho o máximo. Porque realmente, é como você falou, quando a gente pede para confiar, a gente tenta ter confiança, se a gente duvida ali, já não tem mais, né, confiança. Então, é quando a gente precisa de entender realmente que no Pai Nosso está falando que seja feita a sua vontade, não a minha. A gente está achando que a gente é Deus o tempo todo, né, amigo? Então, entrega, gente. Quando a gente entregar, não é aquela coisa assim, entregar e esquecer. É entregar e confiar, e saber que realmente Deus tem planos que nós não temos a capacidade ainda de compreender. Para nós, a gente denomina milagres. Mas para Deus é possível e tudo é. Quando a gente fala, para Deus nada é impossível, porque a Deus cabe saber tudo. Deus é tudo, Deus sabe tudo. Para Ele nada é impossível. Para nós, no nosso estágio ainda, algumas coisas podem parecer impossíveis. Mas se a gente quiser, tiver vontade e esforço, né, 99% de transpiração, né, amigo, eu acredito que a gente consiga sim. Mas é claro que a gente precisa de se reconhecer como nós estamos hoje, né? Eu acho que, é como eu sempre digo, alguém que tem dependência química, ele nunca vai se curar se ele primeiro não reconhecer que ele tem o vício. Porque quando a gente vai ao médico, normalmente a gente vai tomar remédio para um mal que a gente sabe qual é. Se eu não sei qual é esse mal, qual remédio que eu coloco sobre isso, né? Então a gente precisa primeiramente saber que o nosso estágio não nos permite essa capacidade tão ampla. Mas isso não me exime, isso não me impede de fazer o esforço para que cada dia mais eu consiga ser um pouquinho do que Simão Pedro, Divaldo, conseguiram realizar nas últimas experiências, né? Que a gente não sabe em quantas foram para conseguir chegar nesse estágio. Sim. Mas eu aposto que em todos os casos tiveram muita vontade, né? E aí eu queria até fazer um complemento, Augusto, que a gente fala assim, né? Toda modificação, a gente sempre fala assim, eu vou fazer um regime, eu vou fazer uma atividade física, eu vou mudar meu hábito alimentar. E a gente sempre coloca assim, vou fazer isso quando que a gente fala? Ah, segunda-feira. Então, se realmente a gente for pensar segunda-feira, amanhã já é segunda-feira. Então, os propósitos que a gente tenha em mente, aí você tem vontade. Aí, se você não tiver a determinação, a disciplina de seguir em frente, seja em relação às partes materiais, como principalmente as outras questões, né? Por exemplo, você sabe que você tem determinados vícios, e aqui já não estamos falando dos vícios materiais. Vamos pensar, a maledicência, a ira, a impaciência. A gente traz esses vícios ainda enraizados dentro da gente. Então, se a gente quiser fazer essa modificação, você tem que primeiramente ter a vontade e as frases que o Emmanuel passou para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, por exemplo, eu estou com um trabalho que eu tenho que fazer. Isso é real, não é uma história. Eu estou com um trabalho que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar até dia 31. Só que, se eu não tiver determinação e disciplina para fazer isso, por exemplo, em determinado momento, vou deixar o celular desligado para que eu foque exclusivamente nesse trabalho que eu tenho que desenvolver. Então, eu tenho que colocar foco, determinação, ter a vontade e ter a disciplina de fazer aquele trabalho. Senão vai chegar o dia do prazo que eu tenho que entregar esse trabalho, ele não vai estar pronto. Então, a gente não pode também se desviar das coisas que acabam acontecendo. Ah, surgiu uma borboleta, então você fica olhando a borboleta. Ah, um passarinho cantou ali, você fica olhando o passarinho. Então, naquele momento, concentre naquilo que você tem que fazer. Então, a vontade e a disciplina, ela é fundamental para que a gente consiga realmente aquilo que a gente quer, seja materialmente, seja espiritualmente. Amigo, como eu te falei, a nossa tarefa aqui é sermos reflexivos, né? Refletir sobre algo. A nossa amiga Ju Exposito, 82, ela comentou aqui, será mesmo que está ocorrendo essa evolução? Está tudo tão difícil? Você comenta para a gente um pouquinho sobre isso, por favor? Sim. Bom, realmente, né, quando a gente está passando por essa dificuldade e a gente não consegue compreender,
É como se a gente tivesse, por exemplo, na época de prova na escola, você está passando por uma prova. Ninguém gosta de passar por prova. É difícil, né? Porque você está sendo testado, você está sendo... você passa por situações angustiantes, você de repente esquece a resposta daquilo que você tinha estudado, mas aquela prova que a gente passa, ela tem uma razão muito grande. Nós não conseguimos compreender, a nossa visão é limitada, mas essa pandemia, ela vai trazer para a gente uma transformação. Agora, cada um vai sair transformado de uma forma. Tem pessoas que vão sair de uma situação pior, infelizmente. Não são todos que vão conseguir. O Haroldo comentou até outro dia uma situação muito interessante, que ele falou assim, que nós estamos no alto, né, estamos tentando se agarrar numa montanha. E nesse momento que nós vamos ter que ver a nossa fé, a nossa determinação, a nossa busca espiritual para a gente se agarrar. Porque muita gente realmente não vai conseguir. Né, não vai conseguir passar por esses momentos. Você vê uma situação que está acontecendo com muita frequência, quantas brigas, quantas discussões, quantas separações estão ocorrendo, porque as pessoas estão voltadas mais para si, não passavam tempo juntos. Você passava quantas horas de convivência com seus familiares? 2, 3 horas, quando muito. E quando você conversava de assuntos superficiais. Hoje, a situação te forçou a você voltar para dentro de si. E também aquilo que eu falo, nós estamos passando por uma prova coletiva, humanitária, da humanidade toda. Tá? Então não é uma epidemia que está acontecendo aconteceu só na China e ficou lá. Aconteceu na África, ficou só lá. Não, é uma questão mundial, uma planetária, tá? Isso é epidemia planetária. Então está mexendo com toda a humanidade. É uma situação também regional, da sua cidade, do teu... Por exemplo, nós aqui em Araraquara, nós passamos uma situação muito terrível. Graças a Deus deu uma boa melhora, que teve que o prefeito implantar o lockdown total aqui por praticamente 10 dias. Então, os casos aumentaram vertiginosamente. Então, houve uma situação regional. Enquanto outras pessoas estavam se divertindo em outros cantos do Brasil, aqui a gente estava numa situação apertada. Então, houve uma aprovação regional. Além disso, você tem a aprovação familiar. Você e teus entes queridos ali naquela situação de convivência, de contato. E a outra principal, que é a nós, com a gente mesmo. Quando a gente fica sozinho, que você tem tempo para se olhar para dentro de si, e aí você fica assim naquela situação, que a gente não quer ver muitas coisas que a gente traz lá dentro. São os nossos fantasmas interiores. E aí a gente tampa a panelinha lá e já quer tampar logo, mas não adianta, a gente tem que resolver. Então, essa pandemia trouxe essas mudanças, essas reflexões, as mudanças. A gente não sabe qual vai ser o resultado, mas cada um de nós vai ter que aprender a conviver com essas diferenças, com essas situações que estão acontecendo conosco. Então, não temos a fórmula mágica que fala assim, vai assim, a humanidade vai estar regenerada depois da pandemia. Isso a gente sabe que não. A regeneração é individual. E quando eu me regenero, você se regenera, o outro se regenera. É de dentro para fora que acontece a regeneração. Não vai acontecer um passe de mágica, como aconteceu, por exemplo, eu comento essa questão muito interessante. Na passagem do ano 1999 para 2000, que todo mundo, né, comemorou a chegada do milênio, comemoramos errado, porque o milênio começou em 2001, né? Mas tudo bem, valeu a festa. E aí o que você achava? Bom, 2001, né? 2000, né? Mudança do milênio, terceiro milênio, pronto. Viramos um planeta de regeneração. Vimos que não. E a humanidade, a evolução não dá saltos, ela é lenta e progressiva. Essa fase aqui veio para dar uma chacoalhada, né? Sabe aquela coisa que fala assim, né? Não sei se vocês usam aí, mas a gente aqui no interior de Araraquara, de São Paulo, fala assim, chacoalhar a goiabeira. Você chacoalha a goiabeira é mais ou menos isso. Então, esse chacoalhar vai ver a quem que vai ficar na árvore e quem vai cair. E faz parte. É importante, é imprescindível para a gente. A gente não consegue compreender, mas Deus sabe exatamente que isso tudo faz parte da nossa evolução. Então é como uma dor, né? A dor é inevitável, agora o sofrimento é opcional. Como nós vamos reagir depende de cada um de nós. Não sei se eu consegui responder completamente. Eu acredito que sim, caso a Ju aí
tiver ficado com alguma outra dúvida, pode colocar aqui de novo, tá, Ju? E aí, só complementando, amigo, o que você disse, e que coincidentemente tem a ver com um post que eu fiz no meu Instagram, o Espírita, falando justamente sobre isso. De tantas situações que a gente presencia, assiste, vê, noticia, todas elas podem ter dois lados. Ou seja, pandemia, ela pode ser vista, enxergada e sentida como algo ruim, de dor, de castigo, né? Como muitos disseram aqui, ou a pandemia pode ser vista como uma oportunidade, uma chance, né? Uma recuperação, né? E aí a gente precisa de entender que em tudo a gente pode colocar um olhar bom ou mal. Depende do como a gente está internamente, para a gente ter uma capacidade de que, para chegar ao bem, inevitavelmente o caminho é de entrega, é de devoção, é de sacrifício, né? Eu sempre brinco que uma casa, para estar limpa, ela deve ser limpada da sujeira. E quando a gente limpa, aparece muita coisa. Aparece poeira, sujeira, teia de aranha, bichos. Mas eu preciso de passar pela fase da limpeza para que eu consiga valorizar a casa limpa. Mas a casa suja todo dia. E mora nisso. A nossa constância, como você mesmo falou, disciplina, né? A nossa perseverança. E sempre acreditando e confiando que, como Joana de Ângeles diz, né? Nem tudo está bem, mas tudo está certo. A gente não tem a capacidade de enxergar numa morte a libertação de um espírito preso dentro de um corpo. Mas a gente sabe que para o espírito é a volta para a vida eterna. Mas ainda os nossos olhos não conseguem enxergar isso. Pela deturpação que a gente ainda sente, né? Pela privação de algumas coisas que a gente precisaria de conhecer, de sentir, de praticar um pouquinho mais, né? E isso, para todos nós, é uma fase que vai durar um bom tempo ainda, né? Ninguém passará isso tudo regenerados, né? Regeneração parte de nós, né? A Terra, ela só melhora porque eu, Aloísio, a Ju, Sangalete, Cristina, nós nos melhoramos internamente, né? Então, o todo é feito do individual. Então, sim, Ju, acredite que sim, tudo está evoluindo de forma gradual, né? De forma que a gente consiga fazer, né, do nosso jeito, com a nossa capacidade, acima de tudo, mas sim, está evoluindo. Permita sentir que tudo está indo conforme Deus quer, né? Eu queria fazer um comentário, Augusto, que Resende 8080 fez assim: pandemia não é um castigo divino, mas uma maneira de abrir nossos corações para a caridade e amor ao próximo. Olha que interessante, né? A gente sabe que esse momento vai, pós-pandemia, mexeu com a parte econômica também. Muitas empresas fechando, muitas pessoas desempregadas. Eu lembro que uma casa espírita de Aracaju, que a gente tem bastante contato lá com o pessoal do Humberto de Campos, da Laura Lins, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande para ajudar as pessoas, as famílias assistidas. Eles falaram assim que tinha famílias que auxiliavam, ajudavam, hoje estão na condição de serem ajudados. Então, vamos supor, é o momento também da gente aproveitar e fazer a nossa parte, distribuir um pouco daquelas que está sobrando para nós, para aquelas pessoas que estão em dificuldade. E vão ter muitas pessoas em dificuldades daqui para frente. Então, é o momento da gente abrir os nossos corações, as nossas despensas, os nossos armários e começar a distribuir um pouco. Ficar apenas com o que é necessário. E lembrei uma historinha muito interessante, agora que me passou à mente, Augusto. Diz que tinha um andarilho que andava apenas e tão somente com uma cuiazinha que ele usava para tomar água. E tinha uma outra que ele usava para pegar a comida, né? Quando alguém dava comida para ele. E ele chegava num poço e usava aquela cuia para tomar água. Até que ele viu uma criança chegando no poço e colocando as mãos assim para tomar água. A partir daquele momento ele se libertou de uma cuia, ficou só com a outra da comida. Ele não precisava mais da cuia para tomar água, ele usava as mãos, vendo uma criança. Então eu digo assim, a gente não vai se desfazer de tudo que a gente tem. Não vamos tirar, né, distribuir todos os bens aos pobres e passarmos por penúria, porque aí a gente vai ficar na condição de necessitado. E não é isso que funciona. Mas o que sobra da nossa mesa que a gente possa
Né? Tem muita gente que faz assim, eu vou fazer uma promessa, eu vou deixar de fazer isso, de comer chocolate, de comer... Em vez de você fazer isso, se privar, compra alguma coisa para alguém que está precisando. É muito mais útil, né? Do que você fazer uma promessa para tal coisa, como se fizesse uma troca com a espiritualidade. Se eu passar de ano, eu vou fazer isso, né? Fica trocando. Então, faz uma promessa diferente, vai ajudar alguém que está precisando. Exato. Né? E quando a gente fala de disciplina, vamos tentar ser disciplinados, mesmo que hoje nós fomos indisciplinados, né? Passamos um pouquinho do tempo aí, mas por motivo justo, né? Acho que os espíritos amigos compreendem a gente aí. E despedindo já, né, gente? Quem não conseguiu assistir essa live desde o começo, a gente convida aí para o nosso IGTV do Instagram da Casa do Caminho, ou para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, e também sigam o nosso amigo, reflexões.aloysio, né? E aí, antes da gente finalizar, Luísa, caso você queira falar alguma coisa, à vontade aí. Eu queria uma vez mais agradecer a cada um de vocês, né, que esteve aqui com a gente na live, agradecer ao Augusto, a Casa do Caminho, que gentilmente nos convidou para esse bate-papo, e desejamos que a gente tenha uma noite de paz, de harmonia, e uma semana abençoada que se inicia. Que assim seja. E como mensagem final, que a nossa amiga Raquel já foi encarregada disso já, e todos os encontros ela faz isso maravilhosamente bem, leiamos o que ela colocou aqui para a gente, mensagem do livro O Consolador, intitulada O Trabalho. Trabalhei sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. Amigos, foi uma honra e uma alegria tê-los aqui hoje. Aos que vão ver essa live depois também, sintam-se abraçados. Que os nossos lares, familiares, amigos, vizinhos, o planeta Terra todo, seja tomado de um foco de luz em cada um de nós e que a gente consiga espalhá-lo com a nossa vontade, tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã na nossa última live do mês de março. Aloysio, grande abraço, meu amigo. Fica com Deus, tá bom? Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau.